Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória da nossa aprovada para escrivão da Polícia Federal em 2025. A gente tem um carinho muito enorme por sua trajetória, que a gente quis que mais pessoas conhecessem um pouco da sua determinação, da sua disciplina. A Joelina, ela foi aprovada com uma das maiores notas na discursiva, com 19,6. Então a gente queria saber um pouco de como foi sua rotina de estudo, desde quando você escolheu estudar para a Polícia Federal, quantas horas você fazia no pós-edital, tirar um pouquinho, se você puder comentar como que foi essa rotina sua. Assim, eu não tinha uma rotina muito fixa pelo fato de ter uma filha pequena, né, aí eu não tinha aquilo: vou sentar agora para estudar, vamos dizer, 2 horas", eu não tinha isso. Era uma rotina bem quebrada mesmo, porque pela manhã eu ficava com ela sozinha em casa, eu estava trabalhando só 3 vezes na semana, e era 2 vezes na semana à noite, no turno da noite, e no sábado a parte da tarde, né. Então, assim, de manhã, que era o horário que ela não estava na escola, eu ficava com ela em casa. Aí meio que dividia muito os horários, eu não conseguia estudar direito pela manhã, né. Na parte da tarde, quando ela estava na escola, aí era quando eu tinha um horário mais fixo, mas era aquilo de quem é mãe vai entender mais, assim, estuda 10 minutos, aí chama, aí para, aí tem que parar e volta depois, aí tem que Sim. recomeçar, né, a maioria das vezes tem que recomeçar o que estava vendo para poder pegar o ritmo de novo. Assim, eu tentava pelo menos no final do dia chegar ali numa assim, em média 4 horas mais ou menos por dia, né, pelo menos. E que já é Então bem tinha aquela desafiador, né, nesse caso. Mas quando foi mesmo, tipo, seu pontapé inicial também para a Polícia Federal, assim, que você decidiu, não, eu vou escolher aqui o cargo de escrivão, vou seguir aqui nesse ritmo e vou estudar até vir a prova e conseguir fazer esse resultado. foi após o TSE, a prova do TSE em dezembro do ano passado, né, tinha sido Sebrasp, e eu meio que estava desiludida com as últimas provas que eu tinha feito, né, e terminou que depois do TSE saiu o resultado, eu tinha tido a redação corrigida. E Sim. aí eu fui e estava naquele na expectativa de sair, né, estava tendo notícia: vai sair autorização, vai não sei o quê". E tinha também fiquei na dúvida entre escolher MPU, né, escolher focar no MPU ou na PF, que estava os 2 na iminência de sair, em janeiro. Aí eu fui: "Não, vou escolher PF mesmo, porque também meu esposo já é", e aí isso aí pesou também na escolha. E eu Aham. passei por algo parecido, viu? Porque na época antes da PF eu acabei fazendo TCDF e era Sebrasp também. Aí foi algo que me influenciou de, tipo, meio que focar na banca, porque aí foi até que eu comecei a perceber o quão é importante você focar em si numa banca específica e não sair Faz estudando para tudo. várias bancas isso. Terminou que em janeiro, quando acho que foi final de janeiro que saiu a autorização, saiu aquela entrevista, né, com o diretor-geral, ele Sim. dizendo que iria sair, falou a quantidade de vagas, e aí foi quando eu realmente decidi: "Não, vou voltar a estudar", porque eu estava sem querer estudar novamente, né, depois das últimas provas. E eu acho até fascinante isso do pessoal que volta com uma decisão assim, né, que faz você intensificar os estudos, porque às vezes o pessoal de internet gosta de criar sérios, só passa se você tiver tanto tempo de estudo, se você, alguns mitos, né? E é impressionante como todos os nossos aprovados, eles voltaram para a Polícia Federal justamente com autorização. Porque se você pensar, você vai estudar com autorização, muita gente já pode botar meio que, é pouco tempo, né? Mas às vezes a intensidade de você querer muito uma coisa, de você. Eu acho que o pós-edital, esse certo desespero que a autorização causa, faz você ficar mais regrado, né? Você acaba estudando todos os E dias. com mais vontade também. Então você fica aquela. Agora acabou a brincadeirinha, eu estou em um pós-edital praticamente, né? Com autorização, então isso é muito bom. E até causa coisa que o pessoal acha que é certo milagre, né? De como é que ela foi aprovada estudando com autorização? Mas é realmente isso, de você passa a ter um foco bem mais definido, uma coisa bem mais disciplinada, porque você tem uma prova perto, né? E eu queria te perguntar o que é que você achou mais desafio para enfrentar a Polícia Federal? Quais foram as disciplinas que você assim teve dificuldade de sofrer mais, que a gente precisou enfatizar no seu planejamento? E outra coisa também para comentar, tipo, para as matérias que você lembra no caso, tipo, se seguia mais por PDF, videoaula, porque tem aquele famoso mito de, eu só tenho que estudar por PDF porque é melhor em questão de tempo. E na verdade a gente sabe que não é assim, né? Então, se puder comentar um pouquinho. Assim, comecei primeiro por contabilidade, e aí vi que era possível, né, eu disse: "Não, vou conseguir, então vou ter que persistir para conseguir", porque não é uma matéria fácil de início, né, contabilidade, se você não entende ali o Sim. o processo,
É bem Muita coisa complicado. estranha, né, do que a gente É, imagina. Então Tem você. uma nomenclatura própria, né? é. Aí eu iniciei por contabilidade. E fui vendo mais só aquelas 5, né, principais. Contabilidade, aí depois fui colocando informática. Português meio que já tinha um pouquinho de base por causa das outras provas, né? E aí eu fui revisando. Eu sou bem mais da videoaula, não sou do PDF. Ah, ela é do meu Então, time! Eu queria dizer que ela é do meu time. Esse mito não de consigo. videoaula, né? Por favor, Caramba. deem uma chance para videoaula. A gente cria É, certo mito de um PDF. E eu sempre falo assim, até para. Não é defendendo a videoaula, mas já defendendo. Às vezes a gente cria certo. Demoniza, né, uma metodologia, mas não testa. Porque, assim, se você é, falar, PDF aprende mais rápido, mas se eu for ver uma disciplina pela primeira vez, não é a minha forma de aprender. Então, eu vou travar muito na leitura, sabe? Vou ficar aquela coisa de. E e, sinceramente, eu viajo muito fácil, então eu tô lá lendo um PDF, do nada assim, eu tô pensando na morte da é, bezerra, sabe como é? Então, não vai funcionar pra mim. Aí o pessoal às vezes quer pegar um método, por exemplo, o Matheus é do PDF, né? Ai, tem que ler PDF, não sei o quê. Mas você quer copiar um método com pessoas que têm um estilo diferente, assim, não é só copiar, né? Então, eu acho que é até bom isso, quando a gente fala muito na mentoria, por exemplo, de que você se testar. Porque você pega a visão de duas pessoas que até têm uma metodologia diferente, né? A gente tem muitas aprovações em comum e métodos bem diferentes. Mas a gente não gosta de dar uma regra para quando uma pessoa entra de que você vai para videoaula. Não. A gente primeiro deixa você se autotestar e a partir disso a gente percebe. Você, por exemplo, já tem um perfil mais de gostar, por exemplo, de videoaula do Guilherme, né? De ir mais para uhum, parte de videoaula. E a partir disso a gente começa a adaptar depois, porque eu acho que você criar essa regra inicial, às vezes o pessoal demora tanto tempo tentando se acostumar com a metodologia de algum aprovado, do que de fato ele evoluindo, sabe? Porque fica meio que, eu vi que o Matheus passou no TCU estudando PDF, eu tenho que estudar para o PDF. E não é bem assim. E você acabou tendo dificuldade em contabilidade e informática, né? Você. até começar com vocês que eu tinha deixado estatística de lado, né? Aí foi, Matheus sofreu com minhas mensagens de sofrimento, eu dizendo que ia desistir de Que é outra estatística. polêmica É também, né? outra. Que o É outro. pessoal pensava que vai ser É, possível você passar sem estatística. É, mas é muito mais difícil. Você vai perder questões fáceis, E, você vai deixar de estudar um conteúdo que dá para acertar na prova. é, E foi o que aconteceu nessa prova, né? Eu acho que ela foi justa em relação à estatística razoavelmente. Não foi que nem uma prova que pesou absurdamente em algumas questões. Então, quem estudou aquele caprichou, aprofundou, conseguiu fazer uma boa prova de estatística no geral. e fez até diferença também, porque, por exemplo, eu não tinha estudado as legislações especiais, a maioria das que caíram, né? E aí foi uma questão para cada ali. E foi uma coisa bem. Aí, tipo assim, ter estudado estatística compensou muito nas questões de que vieram de surpresa ali da legislação especial. Eles e resolveram cobrar novidade e saiu cobrando uma questão Foi. praticamente de cada E legislação. imagina o quanto você ia se arrepender hoje, né? Se você não tivesse É, estudado estatística, porque também não vê aquela coisa tão difícil de integral. foi. E assim, é a terceira vez que eu faço a Polícia Federal, considerando esse ano. E eu sempre, até para pessoas próximas, eu falei: olha, você jogar estatística é como se você já começasse em desvantagem, porque você está falando de uma prova. O líquido de agente para ser aprovado foi 82 pontos. Então, você jogar exatas, você tá jogando no lixo sua aprovação, sabe? Então, às vezes, quando o pessoal chega na nossa mentoria, chega já com essa mentalidade de que, eu nunca vou aprender isso. A gente já ouviu isso um pouquinho de vezes, né? De Mais de que 50%. pode te. E a gente fala, tá certo, mas na segunda, no outro dia, tá a estatística no planejamento. Porque, assim, é uma disciplina que a gente reconhece que é difícil, até porque você é formado em direito, né? A gente até esqueceu de comentar. Então, tem essa dificuldade a mais, a gente não tem como comparar uma pessoa que tem a formação em exatas com uma pessoa que foi formada em direito, então vocês realmente teve esse trave inicial, mas que foi realmente possível de fazer uma boa prova, de pelo menos não sair negativo numa prova de estatística, Deixar né? em Você branco. pelo menos não saiu. Porque às vezes quando você não estuda aquela disciplina, qualquer coisa que pergunte, você não vai saber responder. Então você já vai. Eu vou deixar tudo em branco. Mas às vezes ele está perguntando uma coisa. Uma coisa básica, sabe? Então você deixar. E com essa mentalidade de deixar alguma disciplina em branco é muito perigosa, né? Aí Um já risco. depois de falar dessa parte, você ser mais da videoaula, tipo, comente assim um pouquinho dos erros também, né? Porque acho que você chegou a utilizar PDF também.
por um momento e você sentiu que não estava progredindo. Então, se você puder comentar um pouco do que você considera, quais foram os erros que você conseguiu identificar assim ao longo dos estudos, que puder passar, que não faria novamente, ou que, por exemplo, se eu tivesse pensado assim, eu não faria dessa maneira iniciando já para otimizar melhor meu tempo. Como é que você definiria assim alguns erros que você cometeu? Eu acho que, assim, o principal mesmo, eu tinha medo de fazer questão. Tinha medo realmente, meio que me travava quando eu pensava, tenho que fazer questão, tá nas metas, né? Exercício ali, exercício de estatística. Aí eu já ficava assim, ficava pulando, adiava, né? Deixava para o final do dia. E isso foi um erro que depois pesou, principalmente no tema de regressão, que eu tive muita dificuldade. Aí quando eu via lá, exercício, regressão linear. Aí Eu eu vou sempre fingir que não deixava para vi. depois. E até assim, das matérias que eu já estava com um pouco de facilidade em informática, ali a parte de redes, que eu tinha já visto, tinha uma base já, né, mais solidificada, eu tinha medo de fazer questão. E eu percebi que isso, principalmente nos primeiros simulados que eu fiz, me afetou muito, porque eu não sabia fazer questão, né? Eu pegava ali o simulado e eu não sabia como aplicar o que eu tinha aprendido no simulado, né? Porque eu não tinha o hábito de fazer questão. E eu acho que isso foi um dos erros principais, que depois eu fui tentando, principalmente depois com a mentoria, que sempre tinha ali os cadernos, a facilidade, né, de só clicar ali no link do TEC e já ir para o caderno para fazer ali as questões, ajudou muito e foi assim, dava para perceber até também quando ia fazer os Ancs, que vocês pegavam as mesmas palavras da CESP ali no Anc, e quando ia fazer a questão, a gente identificava logo como é que iria ser ali, se iria ser tá certo de acordo com a palavra que estava ali, porque você saber como é que a banca cobra aquele assunto, quais palavras que ela usa, ajuda muito, né? Isso aí de eu ter deixado as questões de lado, de não querer fazer no início, eu acho que pesou muito. E alguns entendimentos polêmicos, né, que às vezes a Uhum. banca tem, então você treinar e a gente até tenta passar um pouco de que o desempenho que você tem em casa, mesmo que você tenha desempenho excelente no simulado, 90 ali, não significa que você vai ser aprovado. Porque você tem que ter a mentalidade de no dia ter uma tranquilidade, controlar o emocional. Então, assim, tinha gente que fazia às vezes o desespero, na verdade, de você não conseguir uma nota tão boa no simulado, faz você ficar mais regrado, você revisar mais. Só que realmente ter esse medo de fazer questões acaba limitando você porque você fica com um erro bobo, né? Tipo, o que, é que vai acontecer se eu errar? Mas na nossa mente é uma batalha muito grande de você ficar lutando contra a nossa mente de que isso está tudo bem. Quando você passa, existe uma mudança de chave, querendo ou não. Quando você, hoje, com você como aprovada, você percebe que isso foi um erro bobo, de que por que, que eu não fazia questão? O que, é que iria acontecer se eu errasse, né? Se eu não ia ter nada demais. Mas quando a gente está ainda na fase concurseira, a gente acaba se cobrando demais de querer ver um assunto a primeira vez e querer ter 100% de acerto, né? Ter aquela perfeição que não existe. Então a gente acaba deixando de evoluir por ter medo de encarar um simulado, por ter medo de fazer caderno de questões. Aquela parte de caderno de questões é que eu falei assim, Matheus, independente do cara que for do PDF da videoaula, a única coisa obrigatória que a gente tem que tentar que ele faça é esses cadernos de questões. Não importa se ele está na videoaula ou se ele prefere o PDF, mas esse caderno de questões é o que vai levar ele a ser aprovado, porque quando a gente abriu a mentoria, a gente abriu com 3 meses para a prova, né? Foi até um dos Uhum. motivos que a gente voltou a estudar para fazer o material de revisão foi por isso. Porque era pouco tempo, em 3 meses não dá para você ficar adiando fazer questões ou simulado, e até você tinha a disciplina sempre de fazer simulado toda semana, de tentar ver como melhorar. E quando você percebe simulado, até questão de banca, de certo e errado, você vai percebendo que são só detalhes. Por exemplo, você fazia o simulado e via que essa história de uma errada anular uma certa acaba dando um impacto muito grande, né? Quando você está com 70 e pouco, quando você está aí. Então, você até aprende, por exemplo, quando eu começo a prova, eu começo melhor com informática. Imagina se você não tivesse testado antes, se você não soubesse disso. Essas coisas bestas, assim, você ia ficar, de certa forma, um pouco perdido, sem saber por onde começar. Então, essa parte de questões é bom para você, não é bom para ter um desempenho em casa de 80. Eu era muito desencanada desse desempenho.
Porque o resultado de fazer uma questão, de uma bateria de questão, é só para você saber qual que é seu ponto fraco. Só isso. Mesmo assim, é até normal, né, a gente se apegar um pouco aos números, porque eu lembro até do seu caso, quando você estava fazendo simulado semanalmente, seguindo certinho, você estava sempre indo muito bem. Só que teve uma das semanas que você acabou indo mal, que você aí meio que ficou até muito nervosa, mandou mensagem, dizendo que estava preocupada. Eu, olha, calma, um simulado ou outro vai acabar caindo no desempenho, mas isso não afeta o seu resultado que vem ocorrendo no geral, porque é ali que você acabou identificando um erro ou outro, você acabou marcando um pouco a mais, você aprendeu, olha, no Sebrasp, se eu marcar um pouco demais o que eu acho, que eu sei, na verdade eu não tenho certeza, eu vou perder muito ponto. Então é nisso que você vai acabar afinando ali aqueles detalhes para conseguir fazer uma boa prova. Que eu até lembro que foi até depois desse simulado, mas nenhum você acabou voltando naquela pontuação e praticamente foi sempre aquela nota boa que você tinha tendo. Então, é normal da gente se apegar um pouco a esses números, mas saber entender que é importante também errar um pouco naquele momento para você conseguir aprender e na hora conseguir fazer um bom resultado, né? Aham. Aquele simulado pesou muito naquela vez, porque eu lembro que eu tinha errado muito, porque foi muito, não foi nem a pontuação final, o que me assustou mais foi contabilidade naquela vez. Foi, Eu lembro que eu contabilidade. tinha feito 2 líquidos em contabilidade naquele. Meu Deus, será que eu estou desaprendendo? E foi Aí português eu também em fiquei, conjunto. Você ficou preocupada com português no foi, momento que eu lembro e contabilidade. Aí a gente apertou mais nas outras semanas um pouco das duas matérias. E aí você ficou mais tranquila depois também. foi. E até uma pergunta que a gente quer te fazer agora, seja bem sincera e pode falar o que quiser. O que você acha que a nossa mentoria te ajudou de fato até essa aprovação? Eu disse para vocês, né, no privado do WhatsApp, eu vou dizer aqui de novo a mesma coisa, porque vocês, assim, foram anjos, literalmente. Eu lembro até que eu vi sobre isso, foi em algum raio-x, eu não me lembro especificamente qual foi, mas foi em algum raio-x do Estratégia que eu estava lendo, aí eu digo, meu Deus, eu pensando, né, que era lá, bem perto lá do Rio Grande do Norte, meu estado, e bem novinha, né, porque vocês contam a história lá, né, Sim. aí fui procurar no Instagram, né, aí encontrei vocês. E aí depois eu peguei os flashcards de informática que vocês tinham feito primeiro, e comecei a acompanhar, né. E assim, a mentoria foi totalmente, assim, um diferencial, principalmente, assim, para quem tem uma rotina que não consegue seguir, e meio que eu tinha, assim, eu não sabia o que eu ia fazer, e ter tudo ali já discriminado bem direitinho, o que é que eu tinha que fazer, os links já dos cadernos, fora todo o suporte que vocês davam, né, toda vez que eu mandava mensagem, sempre respondiam, Sim. assim, não demoravam, sempre tinha uma resposta para qualquer pergunta, né? Não só em relação a assunto, conteúdo, mas também de apoio, de direcionamento, tudo. E todos os materiais, assim, a gente via que vocês faziam questão de realmente estudo, vocês viam a aula ali, né? Viam os vídeos para Sim. disponibilizar para a gente das aulas, viam as questões da Brasp que estavam caindo agora que mudou o posicionamento de contabilidade, estava tudo ali para a gente meio que a gente só precisava sentar realmente e estudar, né? Sentar a estudar. E isso é muito bom, porque ajudou demais, demais, demais mesmo. Eu fico dizendo eu disse assim a todas as minhas amigas, né, que estudam, eu digo: "Olha, eu indico de olhos fechados, não tenho nem dúvidas". E até quando a gente teve a ideia de voltar, né, foi justamente para a gente fazer esse acompanhamento, porque se você falasse, se a gente tivesse fazendo uma retrospectiva e eu falasse assim, olha, você vai começar a estudar com autorização, com 3 meses a gente vai fazer uma mentoria, a gente vai te aprovar. Você pode pensar assim, rapaz, isso é loucura, isso é impossível, né? E na época, quando eu estudava ainda na área fiscal, né, na PF 2021, eu acompanhei meu irmão de perto. Ele também é formado em Direito, e eu vi o quanto que você, às vezes, não deixar a pessoa cometer aquele erro de, por exemplo, fazer uma indicação do material por onde ele estudar. Às vezes você tinha uma dúvida pontual num simulado e a gente te dizia, é assim que faz. Isso já te economiza muito tempo, porque você só tem 3 meses para a prova, né? Então imagina se eu chegasse e falasse, volta lá no PDF, na videoaula e vê aquela aula. Eu acho que acaba sendo muito diferente, por isso que a gente acabou tendo um resultado muito bom para 3 meses de mentoria, justamente nesse sentido de que, olha, a gente só tem 3 meses, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Se precisar voltar a estudar, fazer o material,
Porque a gente, querendo ou não, o Matheus teve muita experiência na parte de questões, ele resolveu muitas questões. Então, o filtro que ele tem acaba sendo muito bom, né? Então, ajuda uma pessoa a não perder tempo de fazer filtro sozinho. Então, a ideia nossa era mais essa, tentar evitar de vocês não perderem tempo e só sentar, senta e estuda. Era o que a gente tanto falava, né? O que você achou sobre... Porque, assim, a gente tinha um material de revisão, mas o prova antecipada era como eu queria estudar quando eu era concurseira. Era meio... o prova antecipada foi pensado como um material meio que para salvar. Tipo assim, você vai para a prova, você tem que saber o que é mais cobrado. A ideia é essa do material. O da prova antecipada era, assim, era o meu material. Eu não fiz resumo, né? Na reta final, principalmente, não Sim. estava anotando mais nada. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, vou assistir a videoaula e tenho que anotar, né? Tinha que anotar o que estava assistindo ali. Mas na reta final, eu ficava vendo, né? Sempre os PDF quando vocês colocavam. Eu digo, não tem o que eu anotar mais. Tá tudo aqui, eles já colocaram tudo que precisa para saber ali. Aí eu só fazia o quê? Principalmente no sábado, que o domingo era para simulado, né? No sábado eu tirava o dia todo e era só os PDF de prova antecipada. Via todos, de todas as disciplinas. E esse prova antecipada até tira aquele mito, né, de que você precisa zerar o edital. As pessoas às vezes acham isso, eu só consigo ser aprovado se zerar o edital. E eu sempre defendo, olha, você não precisa. Você precisa saber o que é mais cobrado. A banca é bipolar, a Sebrasp tem o entendimento dela, que você tem que saber como ela entende. Porque isso é muito diferente. Até você que pegou provas do Sebrasp, né, você pegou o TCE, e você deve ter percebido isso, quanto que tem coisa que você meio que decora como ela cobra, porque só ela entende assim, né? Então, isso de você ter um material direcionado acaba salvando no sentido de que, às vezes eu não deu tempo de ver tudo, mas eu sabia o que estava mais sendo cobrado, e a ideia é bem essa, assim, é de salvar no finalzinho. Aqueles de reta final também, que foi, acho que foi nas 2 últimas semanas. Sim, foi nas 2 últimas semanas. Tudo ali estava na prova. E é engraçado a gente desesperado com a Polícia Federal chegando, porque já tinha material de prova antecipada, né? Só que aí quando deu a outra semana, eu digo, amor, vamos fazer outro material, agora vai ser o super reta final. Pra eles verem. Já tava faltando até nome para o material, porque já era um que era reta final. Algum dos dois eles vão ver. Se eles não olharem do prova antecipada, eles vão olhar o do super reta final. Bota o nome assim, chamativo, super reta final. E na semana da prova, eu só vi aquele de super reta final e principalmente informática, né? Que era muita coisa, não tinha como dar conta de tudo. Então, eu estava só ali, só nos PDF de prova antecipada e reta final, a semana toda. Então funcionou, tá vendo a ideia do... troca o nome e bota mais revisão. Sente mais a obrigação também de olhar, né? Então você sentiu bastante diferença, né? Essa ideia de ir sozinho e um acompanhamento mais junto, né? De ter esse suporte. Eu queria te perguntar qual fase da preparação que te marcou no sentido de eu acho que isso não é para mim, assim, que você quase desistiu. Se você puder comentar um pouco sobre essa fase, do que aconteceu e como isso te reergueu de voltar para a mesa, porque a gente sabe o quanto é difícil voltar para a mesa quando você passa por alguma frustração de uma prova, só quem passou sabe. Então, eu queria que você contasse como que foi essa fase e como que foi a decisão de voltar também. Sim, eu vinha de 3 provas, né, que estava ficando fora por uma questão nas 3. Começou em 2023, foi a primeira. Só que, assim, a que realmente marcou, que eu até tinha falado para a Isa, foi o CNU ano passado, né? Sim. Que, claro, eu tinha feito para o Bloco 4 o cargo de AFT, né? Um cargo que ganha um salário bem alto, só que aí tinha aquele número bem alto de redação, né, para corrigir. Eles iam corrigir 9 vezes o número de vagas, né? E eram 900 vagas. E aí, assim, na ampla concorrência dava 6.000 e alguma coisa de redações corrigidas, né? E aí, quando saiu o resultado, eu tinha ficado fora por causa de uma questão, né? Só que para ter a redação corrigida, no caso, dentro dos 6.000. Sim. Aí meio que veio o pensamento na minha cabeça, meu Deus, eu não fiquei dentro dos 6.000 para ter a redação corrigida, né? Aí veio várias vezes assim de desistir realmente. Eu achava que não era mais para mim, né? Vinha de 3 provas, sempre ficando fora por causa de uma questão, e nessa última tinha sido 6.000 redações corrigidas e eu não tinha ficado ali, né, dentro dos 6.000. Eu pensei, não tem mais jeito, né? Eu vou ter que parar, Imagina. escolher outro caminho.
até não consegui voltar a estudar no ano passado, né? Depois, pós-CNU, ali em agosto, a prova foi 18 de agosto, me lembro até hoje o dia, e quando Isso aí saiu o marcou. resultado também, aí eu não consegui voltar a estudar, até pensei pensando, vou ter que começar a advogar, porque eu terminei o curso, fiz a OAB, né? Tirei, só que não cheguei a atuar, porque eu nunca me identifiquei com a área. Sim, Aí eu Uhum. fiquei pensando, vou ter que começar a advogar, vai ser o jeito. é o Porque jeito. concurso não dá para mim, não. Eu pensando, né? Aí, só que aí meu esposo ficou insistindo, não desiste, tem que continuar. Mas mesmo assim, não consegui voltar a estudar, né? Só que aí fui fazer a prova do TSE. Estava inscrita, tinha me inscrito na época do CNU ainda, que tinha o prazo de inscrição, né? Só que a prova foi adiada para dezembro, era para ser em setembro, aí foi adiada para dezembro. E aí eu fui fazer a prova, mas sem estudar, né? Não estava estudando. Não Sim, tinha conseguido voltar ainda a estudar. Aí fui Caramba. fazer a prova e consegui ter a redação corrigida. E meio que ali foi como se fosse, eu digo que foi Deus, né, que iluminou e fez eu ter a redação corrigida ali, foi meio que continue. E Sim, depois que a gente entende, né, as coisas assim, porque acho que o CNU me marcou muito como um ponto negativo de querer desistir, realmente eu pensei e cheguei até procurar, assim, local para começar a advogar aqui na cidade que a gente está, né, para sim. realmente seguir outro caminho, mas depois do TSE veio o ponto positivo, né, vamos dizer, o CNU foi o marco negativo e o TSE foi o positivo, que foi Você viu uma luz, né, assim, no vi fim do uma luz túnel. e vou não, vou continuar. E depois a gente entende, assim, que só não consegue quem desiste, né, porque Sim. se a gente persistir, consegue. Tem que continuar lutando, né, que uma hora vai chegar a hora da gente. E aquela frase sua me marcou muito, que você anotou no PC, ou você muda ou tudo se repete, né? Porque Sim, você começa a. O seu maior obstáculo acaba sendo sua mente, toda hora. Porque toda hora você tá. Como é que eu vou passar para escrivão que ganha um salário um dos melhores do país uhum, e eu não consegui ter a redação? Querendo ou não, a nossa mente fica criando essa batalha contra a gente todo momento quando a gente passa por isso. E por isso que às vezes eu falo que concurso não é só a parte objetiva, não é só você sentar, estudar, não é só porque você passa por isso. Talvez se você soubesse o final, né, de que eu vou ser aprovada para é, escrivã no final, vai dar tudo certo, seria mais fácil, mas o percurso não é assim. Então você senta vários dias ali com total indecisão, total insegurança. Você no tempo de fazer recurso, você Isa, a gente logo saiu o resultado preliminar, a gente não, bora fazer recurso, bora lutar até o final por cada ponto. E você já um pouco traumatizado de que, caramba, é a primeira vez que eu vou fazer recurso para aumentar a minha nota, para é, ficar ainda bem melhor na classificação. Então, assim, o quanto que a nossa trajetória a gente não entende um pouco antes, né? O porquê que aconteceu isso, mas depois a gente vê que foi justamente para melhorar, para fazer você uhum, chegar num cargo dos seus sonhos, assim, até bem parecido com o do seu marido, né? Vão até estar no mesmo, sim, um escrivão, outro agente. Mas, assim, talvez se você tivesse ficado lá na PM do Rio Grande do Norte, você nunca tivesse continuado estudando, assim, se tivesse dado certo aquilo, né? Você não ia ter uhum, motivo para continuar, ou às vezes você não ia se achar capaz de continuar para um cargo muito alto. Então, isso aí, eu acho que às vezes acontece algo ruim para você conquistar algo muito melhor. Só que na época a gente não consegue entender muito bem isso, né? Por que que a pessoa, depois de uma reprovação, assim, só quem passou sabe. e isso aconteceu posteriormente comigo na Cefaz Ceará, que foi aquele que marcou mesmo. Eu deixar de ter aquela. Ficar dentro das vagas e já convocado praticamente para um cargo de auditor, por causa de 13 décimos, me deixou muito desanimado e triste, assim, tipo, de caramba, eu não vou conseguir continuar com esse peso, porque era uma prova que eu me sentia preparado, entendeu? Tipo, eu tinha largado a PF, acabei passando, foi a prova que me deu um ânimo para continuar, e eu cheguei nessa prova que eu achava que estava preparado, e perder por 13 décimos na discursível e dentro das vagas, foi algo que, tipo, só quem passa mesmo acaba se sentindo nessa sensação de que, caramba, velho, eu não sei se eu vou ter esse ritmo para continuar como estou estudando e não sei se vou alcançar esse resultado próximo de novo até dentro das vagas, né? é. Mas é aquilo, né, a gente sempre como é que diz, assim, a trajetória de concurso, a maioria tem isso, né, a gente tem que persistir. Paro para pensar antes, eu digo: "Meu Deus, como é que eu consegui continuar", né, que eu achava que só que depois que a gente vai entender, né,
Depois Sim. que a gente entende tudo, tudo tem um propósito. De que acontece algo ruim, depois você percebe que tinha que ser assim, que foi como Deus planejou, e eu acho que Deus vai planejar algo muito melhor do que a gente pede, né? A gente às vezes pede É algo tão verdade. pequeno e Deus te dá algo assim 10 vezes melhor do que você pedia. Então, acho que essa reprovação, a sua persistência mostra um pouco disso, de que concurso não é genialidade, não é inteligência de, os melhores colocados não são não, é quem lutou até o final, quem caiu numa prova, voltou a estudar, quem quase desistiu por pouquinho e uma luz acendeu, ou às vezes por não ter opção, né? Às vezes a pessoa não tem uma segunda opção, de que, eu vou largar e vou fazer o quê, né? Assim. E nesse sentido, a gente queria fazer essa pergunta, que é bem interessante, que é você dizer, tipo, na sua opinião, qual conselho, assim, você daria para quem, tipo, quero fazer o concurso da Polícia Federal futuramente, também quero alcançar essa aprovação, ou até mesmo a PRF, os concursos no gerais, então, o que você poderia passar, assim, de conselho, até com base nos seus erros, o que... Assim, eu vou dizer o que eu achava. Eu achava um concurso muito longe. Assim, não, eu não tenho capacidade de passar, né? E conversando assim com algumas meninas aqui que tinham feito também, elas pensam do mesmo jeito. A gente achava assim, uma coisa muito distante, só passa quem é muito inteligente, só quem é nerd, não sei o quê, né? E eu me achava assim totalmente incapaz, porque eu nunca pensei que conseguiria aprender informática, contabilidade, aprender ali pelo menos o básico de estatística, regressão linear. Quando eu peguei a primeira vez, Imagina. eu disse, meu Deus, Que eu loucura acho que eu é não vou essa? conseguir. E assim, a gente vê que persistindo se consegue. Tudo que a gente coloca ali, não, eu vou conseguir. Eu vou aqui até o final. Se alguém aprendeu, quem tá lá dentro já da PF teve que estudar isso, então eu vou estudar e eu vou conseguir também. É totalmente assim impossível, né? A gente cria uma imagem na cabeça de que é uma coisa muito longe, distante, que é só para pessoas, vamos dizer, diferentes, né? Sim. Eu dizia para o meu esposo, não, você é super dotado, é porque você é inteligente demais, é fora da curva. Aí ele fica dizendo, não, não sei o quê. E realmente, quando você vê ali, até no processo assim, de estar aprendendo as disciplinas, porque eu achava muito complicado no início, né? Quando não tinha base nenhuma, eu achava que eu não ia conseguir aprender. E no processo você vê ali que é possível e continua, que persistindo a gente consegue, né? Então, o que eu estava mais pensando em dizer era isso, que eu me sentia, eu achava que eu não tinha nenhuma capacidade. E quando saiu o resultado, até comentei com Isa, né, que eu achava assim, que eu estava assim, eu ainda tô, né? Parece que eu tô em outra dimensão paralela. Acho que para mim não caiu a ficha ainda não, só vai cair assim, acho que quando tiver lá. E parece que tô em outro sonho. Eu achava que era uma coisa bem impossível e a gente vê depois que é possível, né? Você Sim. tem que sentar ali e fazer o que precisa fazer todo dia e ter esses dois aí do lado que foi o diferencial para mim. E a gente queria te agradecer por toda essa disciplina que você teve, toda essa confiança, você acreditar totalmente na gente, até meio que sem conhecer tanto sobre a gente, né? Quando a gente foi a primeira mentoria que a gente lançou, com 3 meses, a gente confiou totalmente a ponto de que, olha, a gente precisar voltar, a gente vai voltar a estudar, a gente precisar fazer material, a gente vai fazer, mas não só para fazer diferença em realizar o sonho do meu irmão, mas porque eu quero que mais pessoas entendam que não é genialidade, não é impossível, igual as pessoas falam. Então, a gente queria te agradecer por toda essa confiança que você teve no nosso trabalho, assim, por toda essa perseverança também de lutar até o final. Obrigada de verdade, de coração, porque foi um projeto assim que a gente se jogou de corpo e alma, de vamos até o final com eles. E Eu que aí, agradeço demais, demais. Eu acho que eu nunca vou ter palavras assim para agradecer todo o apoio e os materiais, meu Deus, não dá não para descrever. É eu ainda não tô, parece que tô no sonho mesmo. obrigada, Tinha viu? vontade por Obrigado. lá.